Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Operação de combate à corrupção no Rio de Janeiro prende 10 deputados estaduais. Juiz Sérgio Moro defende mais rigor nas regras do sistema carcerário no país. E o dia de trabalho na equipe de transição para o governo Jair Bolsonaro. Os detalhes você acompanha com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Começar com a notícia já em relação a uma data, 10 de dezembro. Essa é a data da diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL. O dia foi confirmado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A gente contou aqui ontem para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral tinha entrado em contato com Onyx Lorenzoni, que é o ministro extraordinário da transição de governo, da parte da equipe de Jair Bolsonaro, para acertar aí esse calendário para a diplomação. Inicialmente foi sugerido o dia 11 de dezembro, mas ali em comum acordo eles firmaram a data para a diplomação no dia 10 de dezembro, ou seja, 2 dias antes da data que está prevista para ocorrer mais uma cirurgia em Jair Bolsonaro. No caso, é uma cirurgia que já estava programada para ele tirar aquela bolsa da colostomia. Lembrando que ele já passou por outras 2 cirurgias depois que sofreu aquele atentado no dia 6 de setembro, né? E foi esfaqueado no abdômen. E aí agora ele vai passar por essa outra cirurgia para a retirada, justamente por causa desse problema que houve no intestino. E em relação a essa data, portanto, como um acordo, antes da cirurgia, dia 10 de dezembro, ficou combinado. E isso ocorre também num prazo aí bem, um trânsito bem tranquilo em relação ao que seria o prazo limite para a diplomação, porque a data final para essa diplomação teria que ser 19 de dezembro. E a gente segue no noticiário, e sim falando sobre a questão da transição de governo, porque o governo Jair Bolsonaro ainda não assumiu, mas já tem que fazer as contas em relação, inclusive, a uma decisão que foi de ontem aqui no Congresso Nacional, que você também conferiu com a gente. A aprovação no Senado Federal do reajuste do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que esse reajuste, além de ser para os ministros do STF, é também para o cargo de Procurador-Geral da República e que serve de base para outros reajustes do funcionalismo público em todo o país, já que o salário dos ministros do Supremo é considerado o teto salarial para o restante do funcionalismo no Brasil inteiro e pode, portanto, gerar um efeito cascata em relação a outros reajustes. Este assunto, então, hoje foi abordado com integrantes da equipe da gestão de Jair Bolsonaro, e o general Heleno, que foi apontado por Jair Bolsonaro já para ser o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, fez uma avaliação de que essa votação ontem no Senado Federal não significa derrota para o próximo governo. Confira. Tenho certeza que ele não considera derrota. É uma preocupação até pelos gastos que foram anunciados. Mas isso tem que ser muito bem estudado, não dá para fazer essa avaliação aqui, né? Isso ele tem que avaliar, principalmente o Dr. Paulo Guedes, verificar qual é o impacto, né? Lembrando que esta proposta que foi aprovada, ela foi apresentada lá atrás aqui para o Congresso Nacional. Tinha sido apresentada pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, lá em 2015. Aí, em 2016, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Depois terminou ficando na geladeira aqui no Congresso, porque na gestão seguinte, já com o comando do STF com a ministra Carmen Lúcia, ela não apoiava avanço nessa medida diante de um cenário de ajuste fiscal no país. E aí, quando foi ontem, esta votação foi colocada na pauta do Senado Federal. Agora a matéria vai direto para a sanção do presidente da República, Michel Temer. No Judiciário, da parte do comando atual do Supremo, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, comemorou este resultado, esta aprovação, e disse que é um resultado justo, a aprovação de uma recomposição de perdas salariais. Mas quem vai contar detalhes para isso para a gente agora é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado e que acompanhou essa repercussão no Judiciário e também aqui no Congresso em relação ao que significa esse impacto, né, Mari? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. Olha, o ministro Dias Toffoli ressaltou aí que um dos principais objetivos, né, que agora está pronto para acabar com aquele auxílio moradia que vinha sendo muito criticado, aquele auxílio moradia dos juízes. A ideia é acabar com esse tipo de penduricalho a partir de agora, e ele mesmo disse que com essa votação o Supremo está pronto agora para enfrentar essa questão. Vamos acompanhar o que ele disse.
Com a aprovação do novo subsídio, nós poderemos, então, resolver esta questão do auxílio moradia. Vou conversar com o relator do caso, o vice-presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, para ver a melhor hora de nós deliberarmos a respeito. Pois é, o ministro também ressaltou que esse aumento visava as perdas, reposição aí das perdas inflacionárias acumuladas entre 2009 e 2014. O projeto original que veio aqui para o Congresso Nacional previa um aumento escalonado inicialmente dos atuais R$ 33.700, um pouquinho mais que isso que o Judiciário recebe hoje. Esse aumento escalonado em 2016, onde eles receberiam um pouco mais de R$ 36 mil e depois, em 2017, atingiria então o valor final de R$ 39.200. Com a aprovação aqui no Senado, esse valor final então ficou como definitivo. Aí o ministro Dias Toffoli também falou aí que vai ter um rearranjo das contas, Rosiane, do Judiciário, para evitar que isso aí signifique um sobrepeso nas contas públicas. Ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também falou sobre isso, disse que o compromisso é que não haja aí um extrapolamento do teto do Judiciário. Vamos acompanhar o que ele disse. A matéria não aumenta a despesa, porque o próprio presidente da Suprema Corte ligou para mim dizendo que eu ficasse despreocupado ao votar essa matéria, porque há um teto de gasto, assim como a Procuradora-Geral, dizendo que não ultrapassaria em 1 centavo sequer o teto de gasto das suas instituições. Bom, no próprio Supremo Tribunal Federal, Rosiane, esse assunto não é consenso, viu? Há ministros que, embora considerem aí que havia mesmo essa perda inflacionária, achem que não era a hora ainda de votar esse aumento. É o caso do ministro Marco Aurélio Mello. Outros, como o ministro Ricardo Lewandowski, consideram que os juízes não podiam ficar mais tempo ainda sem um reajuste dos seus salários. É porque estava sem esse reajuste desde 2015. Ontem a gente lembra que o presidente eleito Jair Bolsonaro ele havia manifestado preocupação em relação a essa possibilidade de votação da matéria. Falou antes mesmo de ocorrer essa votação no plenário do Senado Federal, dizendo que, inclusive, havia toda uma preocupação de que todos os poderes atuassem juntos, em conjunto, aí, para poder entender como que é essa composição de governo. Ou seja, em linhas gerais, era aquele entendimento que se você mexe na questão orçamentária de um poder, o cofre vai ser todo o mesmo, então o impacto pode ser geral. Era mais nessa direção que ele estava falando e manifestou essa preocupação. Hoje, pelo menos até agora há pouco, ele não tinha voltado a falar sobre este assunto. Mas Jair Bolsonaro teve uma série de reuniões hoje do governo de transição aqui em Brasília. Cumpriu a agenda pela manhã aqui na capital federal. Entre os encontros, recebeu a deputada Tereza Cristina, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Tereza Cristina, que foi escolhida para assumir o Ministério da Agricultura quando Jair Bolsonaro assumir o governo a partir de 1º de janeiro. E ela falou, inclusive, depois deste encontro com a imprensa, deu uma entrevista que quem vai detalhar para a gente o que é que ela anunciou sobre quais são as missões que terá no comando da pasta é Leandro Martins, na Rádio Nacional. Boa noite, Leandro. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, vai se reunir na próxima terça-feira com o presidente eleito Jair Bolsonaro para tratar das prioridades da pasta. Hoje ela falou um pouco sobre o Ministério da Agricultura, o relacionamento com o Ministério do Meio Ambiente e citou a necessidade de redução do que chamou de indústria de multas, expressão que vem sendo usada por Bolsonaro. Vamos ouvir um trechinho do que disse a deputada federal. Produção sustentável, é isso que a gente precisa, diminuir a indústria de multas. O presidente tem dito isso sempre, né? Vocês aí toda hora estão aí entrevistando e ouvindo ele tem dito acabar com a indústria da multa, ter normas claras, ter um ambiente de negócios mais favorável que o Brasil precisa ter para receber os empreendimentos, tanto internos quanto externos, as licenças serem mais ágeis, entendeu? Isso não quer dizer perder segurança, nada disso, né? Mas a gente precisa, alguns processos precisam ser modernizados e muito.
Mais tarde, a futura ministra voltou a afirmar que espera ter uma boa relação com quem for assumir o Ministério do Meio Ambiente. Apesar de dizer que a decisão é do presidente eleito, a deputada disse que, se for consultada, fará sugestão de nomes de gabarito para assumir o posto. Bolsonaro chegou a cogitar juntar as duas pastas, mas depois decidiu manter a separação entre os dois ministérios. De acordo com Tereza Cristina, os produtores rurais esperam segurança jurídica, defesa da propriedade e um ministério mais moderno, incluindo maior número de acordos comerciais. Nos próximos dias, ela deve se reunir com o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para ser mais bem informada sobre o setor. Com você, Rosiane. Obrigada, Leandro Martins. A respeito da agenda de Jair Bolsonaro, no meio da tarde ele retornou para o Rio de Janeiro, já está na residência dele lá na Barra da Tijuca. Mas aqui em Brasília as reuniões continuaram ocorrendo ao longo de todo o dia, desde o início da manhã. Trabalho lá no CCBB, que é o Centro de Cultura do Banco do Brasil, onde ocorre ali a reunião, né, onde ocorre esse governo de transição. A agenda ali começa bem cedo e vai o dia inteiro. Na pauta ali principal, economia. Entre os temas, as privatizações, que vão ser apontadas como prioridades do próximo governo, e também a questão da reforma da Previdência. Em relação a esse tópico especificamente, o que a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro está concentrada neste momento é em identificar quais são os pontos da reforma que podem ser votados sem necessidade de alteração da Constituição, ou seja, sem precisar votar uma proposta de emenda constitucional. Seria por matéria, mesmo por projeto, que além de ter um quórum mais simples, né, não é aquele quórum qualificado, uma votação muito maior para ser aprovado, como é o caso da PEC, mas isso também não iria interferir na questão da intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Aí eu aproveito para citar, inclusive, uma entrevista que foi concedida hoje pelo governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witson, e ele falou sobre isso, que depois de uma reunião que ele também teve com Jair Bolsonaro hoje, ele teve ali a garantia de que a intervenção federal na segurança do Rio vai continuar até 31 de dezembro. Confira. Falei com ele da minha preocupação da manutenção da intervenção até dezembro, e a reforma da Previdência deve ser apenas na parte infraconstitucional, portanto, é mantida a intervenção até dezembro e a execução dos 1 bilhão e 200 milhões de reais para o fortalecimento das estruturas da Polícia do Rio de Janeiro, de forma que fiquei muito feliz. E aí, para explicar, porque a gente sabe que quando tem um período de intervenção federal, não é permitido fazer alteração na Constituição. Então, por isso que não poderia votar a PEC com a intervenção federal. É esse o teor da discussão no momento, quando se trata da reforma da Previdência. E por falar em governadores, o presidente eleito Jair Bolsonaro já tem reunião marcada para se encontrar com os governadores eleitos. E tem recebido vários deles já nessa agenda de transição. Quem vai contar para a gente quem que Jair Bolsonaro já recebeu de governador eleito? Mais uma vez aqui, Mariana Jungmann. Oi, Rosiane. Pois é, olha, ele já recebeu o governador, por exemplo, de Goiás, eleito em primeiro turno, Ronaldo Caiado, que inclusive foi o fundador da Frente Parlamentar da Agricultura aqui na Câmara e estava presente quando a nova ministra, que foi indicada pela FPA, foi anunciada. E também recebeu o governador eleito de São Paulo, João Dória, ontem à noite, todos eles aí já trazendo um pouco das suas pautas prioritárias para o novo governo, mas como a Rosiane disse, uma reunião está marcada para o dia 14, quando os 27 governadores serão convidados para essa reunião, tanto com Jair Bolsonaro quanto com o economista e futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E aí uma pauta que tem aí relação com os estados diretamente, especialmente tratando aí da parte de concessões, de parcerias público-privadas e de privatizações, deve ser abordada com eles. Mas os governadores também devem trazer outros temas como segurança e saúde, são alguns dos temas que foram mais abordados aí. Hoje também os 3 governadores do PSDB, eleitos pelo PSDB, se reuniram e decidiram apoiar uma pauta econômica de Jair Bolsonaro que traga a retomada aí do crescimento e dos investimentos no país. O governador eleito de São Paulo, João Dória, falou sobre isso e disse que a posição não é de neutralidade, mas de adesão a uma agenda de reformas. Vamos acompanhar o que ele disse.
Não é neutralidade, talvez tenha sido aí a sua colocação. Nós não seremos neutros, não. Obviamente que não seremos oposição, mas não vamos na neutralidade. Nós vamos apoiar todas as iniciativas econômicas e institucionais que vierem ao encontro dos brasileiros e daqueles, sobretudo, os mais pobres e os mais humildes, que precisam de emprego, precisam de renda, precisam de boa saúde, precisam de boa educação e dos demais serviços públicos. Pois é, os 3 governadores, então, eleitos pelo PSDB, além de João Dória em São Paulo, são Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Reinaldo Azambuja, no Mato Grosso do Sul, Rosiane. Então, que vão aí apoiar principalmente essa pauta econômica de Jair Bolsonaro. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora eu vou para a redação da TV Brasil em São Paulo, onde está a Vanessa Casalino. A gente fala de economia e de governo ao mesmo tempo, né, Vanessa? Porque o presidente Michel Temer participou hoje da abertura do Salão do Automóvel. Foi um momento, inclusive, que ele já assinou aquele decreto que regulamenta a questão do novo regime tributário do setor automotivo, mas aproveitou a participação nesse evento para fazer um balanço da gestão dele e fazer uma observação dizendo que, mesmo com as tentativas que fizeram de derrubar o governo dele, ele conseguiu concluir o mandato e avançar. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi exatamente isso. O presidente Michel Temer assinou o decreto do novo regime tributário para o setor, o Rota 2030, na abertura do salão, na abertura oficial do Salão do Automóvel aqui em São Paulo. O Rota 2030 cria um novo regime para as montadoras, mas em contrapartida, elas terão de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. Essa assinatura se deu poucas horas depois do Senado aprovar a medida provisória que cria o programa. O presidente disse que estava aflito com a possibilidade de não aprovação, porque, segundo ele, corria o risco de sair do salão sob vaias. Na reta final de seu governo e citando a importância da parceria entre o setor público e o privado, Michel Temer voltou a fazer um balanço e falou das dificuldades enfrentadas até aqui. Acompanhe. Vocês acompanharam o bombardeio que nós tivemos no nosso governo, desde o primeiro momento. Bombardeio que vinha de um lado, pela natural atividade, vamos dizer assim, oposicionista, que é natural e compreensível. De outro lado, as tramas mais variadas que se verificaram para tentar inviabilizar o governo, até convenhamos, até tentar derrubar o governo, não é? Mas nós estamos aqui há 1 mês e meio do final do mandato, cumprimos o mandato por inteiro. De acordo com o presidente, o Rota 2030 vai trazer mais investimentos para o Brasil. Ele lembrou que o setor automotivo responde por 4% do PIB, Rosiane. Vanessa, e no próximo bloco, detalhes sobre a operação de combate à corrupção no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações no noticiário é no mundo político e de polícia. Uma operação no Rio de Janeiro de combate à corrupção, determinando a prisão de 10 deputados estaduais. Quem vai contar para a gente é Flávia Grossi, inclusive os alvos e o motivo aí do que é de investigação. O alvo desse crime, qual seria o crime praticado? Flávia, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Esse esquema aí foi chamado pelo Ministério Público Federal como mensalim da Alerj, que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o esquema era chefiado por Sérgio Cabral e negociava a compra e a venda de votos para que o ex-governador tivesse apoio na casa. Foram movimentados aí pelo menos 54 milhões de reais. Os pagamentos iam de 20 mil reais a 900 mil reais por mês por parlamentar. Dos 22 mandados de prisão, 10 são contra deputados estaduais. 5 deles foram reeleitos. 3 já estavam presos há 1 ano por corrupção. Edson Albertassi e os ex-presidentes da Alerj, Jorge Pisciani e Paulo Melo, todos do MDB. 2 pessoas estão foragidas. O presidente do Detran, Leonardo Jacó, e o antecessor dele, Vinícius Fará. Os agentes da Polícia Federal apreenderam
apreenderam dinheiro em espécie e documentos na casa de suspeitos, na Alerj e também no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Os 7 deputados presos hoje foram André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Coronel Jairo, do Solidariedade, Luiz Martins, do PDT, Marcelo Simão, do Partido Progressista, Marcos Abrão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PTB. A operação foi batizada de Furna da Onça. É o mesmo nome dado aí a uma sala com localização estratégica lá na Alerj, usada por deputados para rápidas reuniões durante as sessões. A gente entrou em contato com os gabinetes de todos os deputados envolvidos e até agora só Chiquinho da Mangueira e André Correia responderam negando as acusações. Vamos acompanhar aí um trecho da coletiva do Procurador da República responsável pela investigação. Nós temos um esquema recorrente de pagamento de propina. Uma relação que deveria ser republicana, uma relação que deveria ser de respeito às leis e que se transformou numa troca fisiológica, numa troca corrupta. Não vejo outro nome a não ser de propinolândia. Voltamos com você aí, Rosiane. Obrigada, Flávia Grossi. E em relação aos trabalhos da Polícia Federal, numa outra ação hoje, a operação da PF avançou em inquérito que investiga senadores, ligações ali de suspeita de irregularidades que envolvem nomes de senadores. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, a Polícia Federal cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, sendo 7 na capital paulista, 1 em Santos e 1 no município de Campo Limpo Paulista. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, no inquérito aberto para investigar o senador de Roraima, Romero Jucá, presidente do MDB. Segundo delatores, Romero Jucá teria recebido 4 milhões de reais para favorecer a Braskem, uma das empresas do grupo Odebrecht. Em contrapartida, Jucá teria influenciado em 2012 a aprovação no Senado de uma resolução que restringia a chamada guerra fiscal dos portos. Em nota, a defesa do senador esclarece que Jucá não foi alvo da operação e que ele já prestou todos os esclarecimentos sobre a resolução 72. O texto ainda diz que o senador não foi o responsável pela condução das discussões para a aprovação do projeto, até porque ele já não era líder do governo quando houve a aprovação. E a nota encerra dizendo que criminalizar a atividade parlamentar é atentar contra o Estado Democrático de Direito. Rosiane. Obrigada, Carol. E naquela investigação sobre o caso do sítio de Atibaia, foram tomados novos depoimentos. O empreiteiro Marcelo Odebrecht falou que as obras no sítio eram para a pessoa física do ex-presidente Lula. Quem tem os detalhes é Leandro Martins. Rosé, o empresário Marcelo Odebrecht depôs ontem a juíza Gabriela Hart, que está substituindo o juiz Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato em Curitiba. Marcelo é réu em ação que julga se o ex-presidente Lula recebeu a reforma de um sítio em Atibaia como propina, para favorecer empreiteiras em contratos com a Petrobras. No depoimento, o empresário disse que tomou conhecimento da obra do sítio quando ela já estava em andamento e que foi contra, por considerar que seria uma exposição desnecessária. Ele enfatizou ter sido a primeira vez que a empresa fazia algo pessoalmente para o ex-presidente. Vamos ouvir. Seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o presidente Lula. Uhum. Até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno do Instituto. O terreno do Instituto, bem ou mal, era para o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele. Tá? E além do que, você vai fazer uns... Quando eu vi lá, eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra. Quer dizer, a dificuldade de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era enorme. Outra coisa, que aí é uma coisa mais pragmática... Eu tinha uma discussão com meu pai que o alinhamento que eu tinha com ele era de que tentasse todo o acordo que ele fizesse com Lula passar pelo contexto da planilha italiana. Quer dizer, o conta corrente que eu tinha com o Palocci, para que a gente não pagasse 2 vezes.
A defesa do ex-presidente Lula afirma que o sítio seria de um amigo da família e era apenas frequentado pelo ex-presidente e familiares. Em nota, os advogados afirmam que os depoimentos prestados reforçaram que a acusação do Ministério Público contra Lula é falsa e que busca vincular contratos da Petrobras com supostas reformas realizadas na propriedade. Rosiane. Obrigada, Leandro. E agora eu converso com Paulo Leite, que tem informações sobre as declarações de hoje do juiz Sérgio Moro, cobrando rigor maior no combate à corrupção e nas regras do sistema carcerário. Boa noite, Paulo. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O juiz Sérgio Moro deixou aqui o QG, desse governo de transição, que é onde a gente está neste momento, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, e foi até o Ministério da Justiça, onde ele conversou com o atual ministro Torquato Jardim. Moro, no começo do ano que vem, vai assumir o Ministério da Justiça e também o Ministério da Segurança Pública. Vai acumular. Na saída, ele voltou a defender pontos que ele já tinha defendido na entrevista de terça, de antes de ontem, que a gente acompanhou lá de Curitiba e trouxe detalhes aqui. Ele falou, por exemplo, que vai forçar, vai continuar, vai enviar para o Congresso projetos anticorrupção e vai pegar parte daquele projeto que já existe lá, o de 10 medidas contra a corrupção. O que ele quer é mandar projetos simples para lá, voltou a falar isso, voltou a afirmar isso, quer mandar projetos simples para o Congresso para que eles possam ser aprovados nos primeiros 6 meses do governo de Jair Bolsonaro. Depois, disse que as urnas, as eleições, deixaram um recado claro. As pessoas querem mais segurança. E para isso, ele entende que um dos pontos mais importantes é ter mais rigor na progressão de regime fechado para semiaberto e depois para aberto. A gente gravou um trecho disso que ele falou, veja aí. Evidentemente, a questão carcerária é um problema e nós estamos refletindo sobre ela da forma mais apropriada. É necessário ampliar vagas, é necessário eventualmente ter um filtro melhor. Agora, é inequívoco que existe no sistema carcerário muitas vezes um tratamento leniente, a meu ver, para crimes praticados com extrema gravidade. Casos de homicídio qualificado de pessoas que ficam poucos anos presos em regime fechado. Isso tem, para esse tipo de crime, tem que haver um endurecimento. E amanhã a gente volta com outras notícias nos Corredores do Poder. Boa noite.